Você passou toda a sua vida de estudante decorando que moléculas que são apolares interagem umas com as outras por meio de forças de dispersão, ou chamadas forças de London, de polo induzido? Pois é, mas a química é muito mais interessante de ser estudada se você, ao invés de decorar, compreender. Na aula de hoje você vai compreender esta temática. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área, trazendo um conteúdo muito top de química para você que passou a sua vida toda de estudante decorando as coisas. Eu sempre falo para vocês aqui no YouTube, falo para os meus alunos, decorar química, gente, é a treva. Se você precisar decorar os conceitos porque você não consegue entender, fica aquele negócio maçante, aquela coisa chata e cansativa. Quando você para entender, estudar, compreender os porquês, tudo faz sentido, tudo fica mais interessante. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um porquê bem específico que a maioria dos alunos não tem ideia de como funciona. Eles simplesmente decoram que moléculas que são apolares interagem umas com as outras por meio de forças de dispersão, também chamada forças de London, ou alguns chamam de polo induzido. Tá, mas o que é isso? Por que isso existe? Vamos comigo aqui para você compreender de verdade esse assunto? Galera, para a gente começar, eu comecei colocando aqui a estrutura do metano. Todos nós lembramos que o metano é o composto orgânico mais simples que existe. A fórmula dele, CH4. O metano tem uma estrutura tetraédrica, porque aqui nós temos um carbono com hibridização sp3, que confere a essa molécula uma geometria tetraédrica. O metano, ele é reconhecidamente uma molécula apolar. Então nós temos aqui um exemplo de uma molécula apolar. Via de regra, a gente decora que uma molécula apolar é aquela molécula que não tem polos, porque apolar significa ela não tem polos. Então, se ela não tem polos, professor, elas interagem umas com as outras ou não interagem umas com as outras, e aí você decora o nome da interação. Bom, o que acontece na prática, para eu te explicar de verdade esse porquê, é o seguinte. Quando a gente olha a estrutura de uma molécula, a gente enxerga na realidade uma nuvem eletrônica. Lembrem-se que as ligações, elas não são determinadas por posições fixas. A gente sabe pela teoria atômica atual, que é a teoria do modelo orbital, que quando os átomos eles se ligam, o que ocorre é uma fusão de orbitais. Isso gera nuvens eletrônicas, são regiões do espaço onde você tem ali uma concentração maior de elétrons. Então, quando a gente olha uma molécula como um todo, a gente olha, na realidade, uma nuvem eletrônica. Então, para você compreender melhor, vamos circular aqui ao redor do nosso amiguinho metano e vamos imaginar que esse círculo que vocês estão vendo aqui ao redor dele representa a nuvem eletrônica do metano, ou seja, uma região que eu delimitei onde a concentração de elétrons é maior aqui dentro, beleza? Bom, o que acontece? O metano, ele não tem nenhum grupo com uma eletronegatividade maior a ponto de deslocar os elétrons para uma parte específica da molécula. É diferente, por exemplo, quando a gente quiser comparar, da molécula de HCl. Na molécula de HCl, nós sabemos que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ser mais eletronegativo significa ter uma densidade de elétrons, vou chamar de densidade eletrônica, maior perto dele. Ou como eu costumo falar para os meus alunos, é como se fosse, essa ligação é como se fosse um cabo de guerra. Lembra dessa brincadeira de criança, o cabo de guerra? Então na hora que você estava brincando lá com seu amiguinho, com sua amiguinha de cabo de guerra, sempre tem um mais forte que o outro.
Na analogia, a pessoa que é mais forte é a mais eletronegativa e o cabo de guerra são os elétrons da ligação. A pessoa que é mais forte, ela acaba puxando mais para si a corda e ela acaba criando um ambiente mais negativo ao redor dela, afinal a corda é negativa, a corda são os elétrons. Nessa analogia, o cloro é o cara mais eletronegativo. Então ele vai ficar com uma densidade de elétrons maior próximo dele. É como se a gente representasse a nuvem eletrônica dessa molécula assim, ó. Um pouco maior no cloro, como se desse a entender uma densidade de elétrons maior no cloro e menor no hidrogênio. A gente pode representar isso também por uma simbologia, carga parcial negativa e carga parcial positiva. Cargas parciais são cargas resultantes da diferença de eletronegatividade. Então, toda vez que você tem ali uma diferença de eletronegatividade entre os elementos, você terá cargas parciais. Quando a gente fala especificamente do metano, que é feito de carbono e hidrogênio, primeiro ponto, a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena. Segundo, a geometria tetraédrica é uma geometria que não favorece concentração de cargas em pontos específicos. Ainda mais considerando que você tem 4 ligantes iguais ao redor da estrutura do metano. É por isso que a gente aprende na química orgânica que todo o hidrocarboneto é apolar. Porque o hidrocarboneto ele só tem carbono e hidrogênio. Os dois têm eletronegatividades muito próximas. A estrutura tetraédrica não favorece, quando ela tem os mesmos ligantes, ela não favorece concentração de elétrons em pontos específicos. Se, por exemplo, eu pegasse essa molécula e colocasse um cloro aqui em cima, aí sim, se eu colocasse um cloro aqui em cima, eu causaria um aumento da densidade eletrônica onde está o elemento cloro. Porque o cloro é um elemento que, por ser muito eletronegativo, ele atrai a nuvem de elétrons para próximo dele, aumentando a densidade de elétrons naquela região, certo? Aqui no metano, então, gente, não existe essa distribuição, essa concentração de carga específica num ponto. Aí acaba que, como a distribuição de carga nessa molécula é uniformemente, ela é distribuída de forma uniforme, a gente diz então que a molécula é apolar. Então, se a molécula é apolar, isso significa que ela não concentra um polo positivo e um polo negativo numa região específica. Vejam bem o que eu falei. O fato da molécula ser apolar não significa que ela não possa ter polos. Significa que ela não concentra em uma região específica um polo positivo ou um polo negativo. Diz para mim aqui no metano. Onde é que está o polo negativo dessa molécula? Onde é que está o polo positivo? Não tem, professor. Pois é. Agora, olha o HCl, diz para mim onde é que está o polo positivo e o negativo dessa molécula. Prof, o polo negativo está no cloro, o polo positivo está no hidrogênio. Pois bem, aqui você tem um exemplo de uma molécula polar, porque ela concentra polos numa região específica. Aqui você tem um exemplo de uma molécula apolar, porque a molécula apolar é a molécula que não tem polos, certo? Errado. A molécula apolar é aquela que não concentra polo positivo e polo negativo numa região específica. E olha como isso faz toda a diferença. Se você parte do princípio, então, que a molécula apolar ela não vai concentrar polos em uma região específica, como é que essas moléculas conseguem interagir umas com as outras, professor? Vamos imaginar, por exemplo, um frasco que contenha só moléculas de metano. Essas moléculas têm que interagir umas com as outras. Como que ocorre essa interação? Bom, para começo de conversa, quando a gente olha o ponto de fusão e o ponto de ebulição do metano, a gente observa que essas interações elas realmente são fracas. Porque a gente sabe que quanto mais baixo for o ponto de ebulição de uma substância, mais fácil é passá-la para o estado gasoso, mais fácil é quebrar essas interações. Agora, se você pega moléculas que têm um ponto de ebulição mais alto, como por exemplo a água, as interações das moléculas de água são muito fortes no estado líquido.
o que dificulta a separação dessas moléculas, fazendo assim com que o ponto de ebulição delas seja mais alto. Então, no caso do metano, ao invés da gente se perguntar por que o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles são baixos, a gente se pergunta como pode existir metano no estado líquido? Porque se eu submeter o metano, gente, abaixo de menos 162 graus, ele vai estar no estado líquido. E se ele está no estado líquido, as moléculas estão interagindo uma com a outra. E aí cai por terra aquele conceito de que a molécula apolar não tem polo. Pô, então se ela não tem polo, como é que essas moléculas interagem uma com a outra? E é aí que vem o pulo do gato. Moléculas que são apolares, aqui eu quero que vocês entendam que esses círculos que eu desenhei estão representando a nuvem eletrônica do metano, tá? Então imaginem que isso aqui é a nuvem eletrônica de uma molécula apolar. Essa nuvem eletrônica, da maior parte do tempo, ela está uniformemente distribuída. Ou seja, a densidade de elétrons dessa molécula é uniforme em toda a sua região. No entanto, existem momentos totalmente casuais que os elétrons eles podem se deslocar mais para um lado da molécula do que para o outro. Quando isso acontece, e é um evento totalmente aleatório, a molécula ela vai criar um dipolo temporário. Como assim, professor? Explica melhor. Bom, quando eu estou ministrando essa aula no curso presencial, que eu sempre gosto de fazer o aluno entender, aluno que só decora, não rola comigo, o cara tem que compreender, porque eu preciso gerar nesse aluno o diferencial. Eu faço a seguinte analogia. Galera, vamos pegar aqui a nossa sala de aula, vamos imaginar, se imaginem numa sala de aula, galera, nossa aula é virtual, mas se imaginem numa sala de aula, eu estou aqui ministrando essa aula para vocês. Aí eu vou dizer para a sala assim, galera, vamos imaginar que a nossa sala seja a nuvem eletrônica de uma molécula, beleza? E vocês são os elétrons, são as partículas negativas. Nesse momento, vocês estão uniformemente distribuídos pela sala. Não faz o menor sentido estar todo mundo concentrado mais de um lado do que do outro. As pessoas elas tendem a se distribuir pela área da sala de forma totalmente uniforme. Então, nesse momento, a densidade de cargas eletrônicas da molécula está uniformemente distribuída. Aí eu peço para os alunos assim, gente, se levantem das suas carteiras e comecem a caminhar pela sala de forma totalmente aleatória. Na maior parte do tempo, os alunos vão estar uniformemente distribuídos na sala. Só que pode acontecer uma situação totalmente casual, totalmente aleatória, de num dado instante de tempo, os alunos estarem mais de um lado do que do outro, né? Então eles estão ali passeando e de repente, num determinado momento, eu tirei uma foto deles andando, eles estavam mais para um lado do que para o outro. É um evento casual. Mas quando isso acontece, a molécula ela cria polos temporários. Vamos supor que essa molécula aqui do centro, aconteceu isso com ela, né? Os elétrons estavam aqui se movimentando, parará, parará, e aí eles resolveram ficar mais de um lado do que do outro. Quando isso acontece, a molécula ela cria um polo temporário. Temporariamente, esse lado vai ficar negativo e esse lado vai ficar positivo. Porque temporariamente, os elétrons se deslocaram mais para um lado do que para o outro. A grande questão é que quando uma molécula cria esses polos temporários, ela induz a formação de polos opostos nas suas vizinhas. Quer ver? Olha só, essa aqui que criou esses polos temporários, certo? Se aqui ficou um polo negativo, quer dizer, uma maior concentração de elétrons aqui, isso vai gerar uma repulsão dos elétrons desse lado dessa molécula e aqui vai ficar parcial negativo, esses elétrons vão se concentrar desse lado, por causa da repulsão elétrica. Se aqui ficou com carga positiva, os elétrons dessa molécula vão ser atraídos pela carga positiva, então desse lado dessa molécula vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo. Essa molécula que criou uma carga positiva aqui, os elétrons serão atraídos mais para esse lado, para ficar próximo da carga positiva, e aqui vai ficar positivo. A mesma coisa acontece nessa molécula. Se aqui está com carga negativa, os elétrons serão repelidos e eles vão vir mais para o lado
direito aqui, ó, ficando com carga negativa. E aí, o que vai acontecer com essas moléculas, professor? Elas vão interagir uma com a outra, ó. Positivo de uma interagindo com o negativo da outra, negativo de uma interagindo com o positivo da outra. Esses polos, eles são polos temporários. Tanto é verdade que pode acontecer disso aqui se inverter. Lembra que os alunos estavam circulando mais para esse lado? Pode ser que eles resolvam circular mais para esse aqui, ó. E quando os alunos circularem mais desse lado, esses polos invertem e acaba invertendo também os polos nas outras moléculas. Ou seja, a todo momento esses polos ficam trocando. Por isso que o nome dessa interação, muitos dizem, dipolo temporário. Olha o nome, faz todo sentido. Dipolo significa dois polos, polo positivo, polo negativo, e temporário quer dizer, isso está toda hora mudando. E você entende também porque essa interação chama-se dipolo induzido. Dipolo induzido porque uma vez que uma das moléculas cria um polo temporário, ela induz, daí o nome dipolo induzido, ela induz a formação de polos opostos nas suas vizinhas. Vale destacar que essa interação intermolecular, chamada forças de dispersão ou também forças de London, ela é uma interação fraca, tá, galera? Ela é fraca por quê? Porque as moléculas que criam polos temporários, essa interação ela acaba que não é muito efetiva porque os polos são temporários. Diferentemente de uma molécula que faz um dipolo permanente, como é o caso do HCl. O HCl, as moléculas de HCl entre si interagem por dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Vejam o nome, dipolo permanente. A carga não muda. É negativo aqui, positivo aqui. Dipolo temporário, dipolo induzido. A carga muda, a carga ela pode oscilar. E o dipolo induzido, galera, ele é uma interação característica de moléculas apolares. É por isso que as moléculas que são apolares, elas têm um ponto de ebulição baixo, porque essa interação, mediante um dipolo induzido, é fraca. Compreenderam, galera, esse assunto de uma vez por todas? Ficou alguma dúvida? Deixem aqui nos comentários, galera. Se você quiser outras explicações, outros porquês da química, sabe aquela coisa que você decorou, mas você nunca compreendeu, você só decorou porque tinha que decorar, mas você queria entender aquilo ali? Deixa para mim nos comentários porque isso serve de sugestão para os próximos vídeos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se agregou conhecimento, agora você vai deixar o like. Você não vai deixar o like por pena, por dó, por piedade. Você vai deixar o like agora, final do vídeo, porque o conteúdo foi relevante para você. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui, galera, tem conteúdo gratuito, orientação educacional, tem videoaula, tem dica rápida, tem resolução analítica das questões do Enem, tem curiosidade da química, tem experimentos, tem uma porrada de coisa. Vale muito a pena maratonar os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!